Olá, caro professor, cara professora, bem-vindo, bem-vinda ao curso sobre recursos educacionais abertos para professores e para gestores de instituições educacionais. Eu sou Andréia Morato e vou acompanhar você durante esse curso. Hoje começamos com a aula 1, que vamos falar sobre o conceito de recursos educacionais abertos. O que são os REA? Os recursos educacionais abertos, na verdade, já existem há muito tempo na educação, porque são materiais educacionais. De maneira geral, os recursos educacionais abertos são quaisquer tipos de materiais utilizados na educação. Mas o termo REA, Recursos Educacionais Abertos, em si, foi cunhado pela Unesco em 2002. Então, aqui está uma definição, a definição original de 2002, nesse evento da Unesco, onde esse termo foi cunhado. Então, eles são materiais de aprendizagem, de ensino e de pesquisa, em qualquer formato ou mídia, que estão em domínio público ou que são licenciados de forma aberta, permitindo que sejam utilizados e adaptados por terceiros. Tá? Então, essa é a diferença de um material que é um recurso educacional aberto para um outro material que não é classificado como recurso educacional aberto. Qual é a maior diferença? A licença que ele leva, se ele é um material que está em domínio público ou se é um material que tem uma licença de uso aberto, tá? Bom, recentemente, em 2019, a Unesco reformulou essa definição de REA, tá? Não foi a Unesco sozinha, porque formam parte da Unesco vários países e foi uma decisão tomada por todos os países que formam parte, que fazem parte da Unesco, né? Então, essa definição de recursos educacionais abertos foi reformulada. Em algum momento, durante esse curso, eu vou contar para vocês como é que foi esse evento de reformulação. Houve todo um processo, não foi apenas um evento, foi um processo envolvendo uma comunidade bastante grande, internacional, durante vários meses. Eu fiz parte desse processo também e, eventualmente, na verdade, no dia 25 de novembro de 2019, esse novo termo, essa nova definição de REA foi aceita em comum acordo por todos os países na Unesco, na sede da Unesco em Paris, tá ok? Bom, e como é que ficou então a nova definição dos REA? Recursos educacionais abertos são materiais de aprendizagem, ensino e pesquisa, em qualquer formato ou mídia, então até aqui segue tudo igual, que estão em domínio público ou que tenham direitos reservados, mas que tenham sido disponibilizados com uma licença de uso aberto, que permite o acesso sem custo, a reutilização, o remix, adaptação e a redistribuição por terceiros. Na verdade, acho que a única diferença é que essa nova formulação, né, essa nova definição de REA, explicita um pouco mais o que pode ser feito com esses materiais de acordo com a licença que ele contenha, não é? E também é interessante a gente pensar que aqui também fala de domínio público, da mesma maneira que a definição anterior, e fala explicitamente da licença, não é? Da questão dos direitos reservados e da licença. Porque quando a gente tem um material que tem uma licença aberta, ou uma licença de uso aberto, ou ainda uma licença pública, como muitas vezes é denominada dessa forma, nós não estamos abrindo mão dos nossos direitos de autor. O que a gente está fazendo ao revés é dando ao usuário, ao leitor ou ao usuário desse material, desse conteúdo, algumas permissões específicas. A gente está dizendo para ele ou para ela o que ele ou ela podem ou não fazer com esse material, como, por exemplo, remix, a adaptação ou redistribuir esse material, por exemplo, na própria internet, na própria rede, tá? Mas acho que um ponto principal importante de destacar é que essa nova definição coloca a questão da circulação desse material, desse REA sem custo, tá? É um material gratuito. Ou seja, se esse material não é gratuito, ele não é um REA, em princípio, como está na definição atual, tá bom? Então, acho que é importante a gente perceber que há uma diferença entre ser aberto, né, estar livre na internet, e ser aberto no sentido de ser gratuito, né? Então, é importante que um REA seja tanto licenciado, portanto, aberto nesse sentido, né? Como livre e gratuito, que é o ponto fundamental dos REAs, tá? Essa gratuidade. Ok, bom, então seguimos.
Alguns pontos dessas definições nós vamos abordar em mais detalhes durante essa aula 1, tá? Que é a questão do domínio público e dos direitos reservados, a questão da licença do uso aberto e também o que a gente chama dos R's, dos REA, que eram 4, agora são 5, a gente vai ter uma aula específica, aula 3 específica sobre isso, na qual nós vamos falar da reutilização, do remix, da adaptação e redistribuição dos recursos educacionais abertos. Vale lembrar que essa tradução que eu apresento para vocês nessa aula 1 foi feita por mim, tá? Ela não é uma tradução validada, eu diria que internacionalmente, porque essa recomendação dos REA não está disponível em língua portuguesa no site da Unesco, tá? Então eu peguei a tradução, eu peguei o documento original em inglês e fiz uma tradução de uma maneira que eu achei que se aproximasse mais aquilo que a gente costuma usar, a terminologia que a gente costuma usar no Brasil, tá? Então, por exemplo, a palavra remix não aparece na definição original dos REA, o que está escrito lá, hoje em dia, é repurpose, né? Ou seja, mudar o propósito desse material, que também não deixa de ser uma adaptação, né? Então, para não confundir, eu decidi deixar um remix, porque eu acho que na hora de explicar os 5 R's dos REA, fica mais fácil a gente fazer essa diferenciação, tá? Do remix para uma adaptação, para um reuso ou uma reutilização, etc. Então foi por uma razão mais que nada pedagógica, não é? Que eu acabei deixando, optei por colocar a palavra remix como a tradução do que estava no oficial, que era repurposing, ok? Bom, mas cada um pode fazer a sua própria tradução do texto da maneira que achar mais conveniente, né? O importante é que a gente mantenha o sentido, né, que foi desejado no momento da criação dessa definição, que foi bastante trabalhada, e um dia eu vou contar para vocês um pouco como é que foi esse processo. Bom, então um dos termos que eu fiquei de falar para vocês é o que é uma licença aberta, né? Foi interessante também que nessa recomendação da Unesco, que foi aprovada em 25 de novembro de 2019, eles também colocam lá o que é uma licença aberta, porque muita gente não sabe o que é essa licença, não é? Bom, para começar, tem gente que chama de licença aberta, tem gente que chama de licença de uso aberto, como eu já falei, tem outras pessoas que chamam de licença pública. Eu aqui vou usar aleatoriamente um termo ou outro, tá? Mas a gente está se referindo à mesma coisa, uma licença, ou seja, algum texto, algum símbolo que indique o que pode ou não ser feito com esse material educacional, tá? Então, de acordo com a recomendação, então, uma vez mais, uma tradução minha, uma licença aberta se refere a uma licença que respeita os direitos de propriedade intelectual do detentor dos direitos autorais e dá permissões garantindo ao público os direitos de acesso, reuso, remix, adaptação e redistribuição dos materiais educacionais, tá? A gente vai olhar na aula 2 em detalhes quais são os tipos de licença, quais as licenças mais utilizadas, como por exemplo a Creative Commons, que é essa licença que aparece aqui, que é a licença que eu estou usando nesse material, nesse PowerPoint que eu estou mostrando para você. Esse tipo de licença, ela pode estar escrita no material, ou ela pode vir como um símbolo, né, como uma imagem como essa que aparece aqui nesse slide. Então, quando o material tiver esse símbolo ou tiver explicitamente escrito nesse material, como ele pode ser utilizado, isso significa que esse material está licenciado e claramente, explicitamente, diz ao usuário, ao leitor desse material, o que ele pode ou não fazer. Então, lembrando, quando você, professor, professora, licencia a sua aula, o seu produto, o seu plano de aula, o seu livro, o seu artigo científico, etc., com uma licença dessas, você não está abrindo mão dos direitos autorais, você segue sendo, continua sendo o autor da obra com todo o direito a ser citado como tal. Você não perde o direito à citação como autor da sua obra, tá? Você simplesmente vai dizer, dependendo da licença que você escolher, quais são as permissões que o usuário do seu material tem com respeito ao seu material, o que ele pode ou não fazer. Por exemplo, fazer uso comercial, sim ou não? Depende de você, depende da licença que você escolher. Se ele pode remixar, se ele pode adaptar, etc. Então, a gente vai ver isso mais em detalhes adiante. Outra coisa que você não perde são os direitos morais, não é? Esses direitos são sempre seus. Então, o que eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente fala em direito autoral, a gente está falando de direitos de propriedade
e de direitos morais. Os direitos morais você não perde, os direitos de propriedade é sempre o autor que decide o que ele vai fazer com esses direitos, não é? Se ele vai querer dar esse direito de propriedade a um terceiro, se ele vai reter esse direito de propriedade, tá bom? E essas licenças um pouco ajudam a gente a clarificar ao leitor, ao usuário, quais são esses direitos que ele tem, porque foram direitos outorgados pelo autor da obra, ok? Bom, aqui está o símbolo do copyright, um símbolo que vocês conhecem, todo mundo já viu, e essa é a maneira standard de que os materiais educacionais são apresentados na internet, tá? Então, por exemplo, professora, quando você vai vai buscar na internet, utilizando um buscador, né, um mecanismo de busca, algum material, algum vídeo, alguma figura para utilizar na sua aula, é importante lembrar que se não tiver escrito ao contrário, ou se não tiver demonstrado o contrário com uma imagem, como essa que eu mostrei anteriormente sobre Creative Commons, por exemplo, se não estiver explícito qual é o direito de autor dessa obra, você entenda, por favor, que essa obra tem direitos reservados, tá? Aqui é importante citar o Convênio de Berna, que foi um convênio que existe já desde o século XIX, é uma coisa muito antiga, que foi revisado várias vezes ao longo dos anos, e a última revisão foi em 1979. O Brasil assina esse Convênio de Berna, tá? Então, os países que participam desse convênio assinaram que querem participar desse convênio, tá? E esse convênio diz, basicamente, de uma maneira muito simplista, que todas as obras intelectuais, por standard, têm os direitos de autor reservados ao autor da obra. A propriedade intelectual é do autor que criou essa obra, ok? Agora, as exceções a isso depois vai acontecer se o autor coloca uma licença, se a obra cai em domínio público, e é isso que a gente vai ver em seguida. A questão do domínio público, eu vou falar já para vocês, mas também foi definida nesse convênio de Berna, tá? Então, o direito autoral se aplica a textos, a livros, a pinturas, a músicas, a fotografias, a qualquer tipo de material educacional. Como eu citei anteriormente, um REA pode ser qualquer tipo de material, não é? Ele pode ser um software, ele pode ser um gráfico, um plano de aula, uma apostila que você escreveu, um livro, um trabalho dos estudantes, né, se eles estiverem de acordo que esse material seja liberado como um REA, ele também pode ser um REA esses trabalhos, ou seja, há uma infinidade de materiais que, sendo materiais educacionais, são considerados REA se tem uma licença, tá? Então a gente entende assim, eu entrei na internet, eu vou buscar um material, esse material tem todos os direitos reservados. O que isso significa? Que se eu utilizar esse material sem a autorização prévia dos autores, de uma forma que seja redistribuição ou que não seja apenas a citação, mas que seja o remix desse material sem citar as fontes, né? Se eu estiver fazendo algum uso comercial indevido dessa obra, eu vou estar infringindo os direitos de autor. E para isso há uma penalização prevista em lei, tá bom? Então, o que acontece? Ou você entra em contato com o autor da obra e pede oficialmente uma permissão, né, para utilizar esse material da maneira com a qual você deseja, por exemplo, uma foto, um livro, etc. Ou então você procura materiais que estão com uma licença aberta, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre as exceções da educação um pouquinho mais adiante. Então vamos lá. O que é domínio público? Então, no Brasil, uma obra está em domínio público ao completar 70 anos da morte do seu autor, tá legal? Isso é importante a gente pensar. Eu falei do convênio de Berna anteriormente, né? O convênio também diz que, de maneira geral, a partir dos 50 anos da morte de um autor, de uma obra, essa obra entra em domínio público, ou seja, ela já pode ser utilizada sem infringimento de direitos autorais. Porém, esse convênio também deixou livre para que cada país pudesse escolher o prazo que ele gostaria de manter sobre a proteção dos direitos autorais. E o Brasil, em vez de 50 anos, escolheu 70 anos. Há países que têm 100 anos, por exemplo, né? Mas no caso do Brasil não são 50 anos e sim 70 anos após a morte do autor, que passa a contar a partir do dia 1º de janeiro do ano em que o autor faleceu, do ano posterior ao que o autor faleceu, ok? Bom,
Uma obra que está em domínio público pode ser, por exemplo, uma obra literária, né, que aí você pode utilizar à vontade, uma música, né, por exemplo, não é? Que você tem certeza que o autor já faleceu há mais de 70 anos, então você sabe que pode utilizar essa obra na sua aula sem problema algum. Então, qualquer obra artística, literária ou científica, qualquer obra que antes estava sob a Lei de Proteção de Direitos Autorais, a partir dos 70 anos da morte do autor, está livre para ser utilizada. E esse é o símbolo que indica que essa obra está em domínio público. Então, vocês vão estar percebendo aqui nos meus slides que eu estou sempre colocando a fonte, né? Eu escolhi, assim, alguns sites bastante fáceis de encontrar na internet, eu coloco sempre a fonte do símbolo, da foto que eu vou utilizar, porque isso faz parte da gente, dessa etiqueta, né, que a gente tem que respeitar, não somente dos REAs, como quando estamos preparando algum material no qual a gente usa símbolos, fotos, ou que a gente faz alguma citação, né? Então, o que é citado literalmente, eu estou colocando entre as aspas, né, as marcas de cotação de uma fala, que a gente chama em inglês de quotation marks. Então, tudo isso a gente tem que começar a prestar atenção, tá bom? Então, eu coloquei como exemplo aqui no slide. Bom, outro tema que também é bastante comentado é essa questão do copyleft, né? Muita gente pergunta, mas André, o que é o copyleft? Na verdade, o copyleft é um termo que ele é mais utilizado para se referir a software, tá? Mas muita gente utiliza ele genericamente a qualquer material, ok? Mas é só pensar como se fosse uma inversão da lei de direitos autorais, né? É uma inversão do copyright, tanto é que o símbolo do copyleft é o símbolo do copyright ao contrário, né? E um símbolo que assegura o acesso da pessoa à informação sem infringimento de direitos autorais, sempre que a fonte seja citada. Então, essa questão da fonte original ser citada se aplica sempre a todos os materiais, aos que estão em domínio público, aos que são licenciados com uma licença aberta, ou as que são com copyleft, que na verdade é uma licença tremendamente ampla, né? Quando você escolhe, por exemplo, um software com copyleft, você está dizendo que ele pode ser reutilizado de várias formas, desde que a fonte original seja citada. Então, nunca, 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 quando utilizar um REA, esquecer de citar a fonte original. Mesmo se você fez uma adaptação, isso a gente vai falar também em aulas posteriores, você vai citar primeiro o original e depois a sua adaptação como referência, ok? Bom, e falando em software, também é importante perceber que existem licenças mais específicas para software, né? Então, por exemplo, a licença GNU-GPL, que é também conhecida muitas vezes apenas como GPL, é uma licença que é bastante utilizada para software e significa General Public License, ou seja, uma licença pública geral, né, ou genérica. E ela se aplica especificamente ao software, mas tem gente que também usa essa licença para outros materiais educacionais, tá bom? Também queria falar um pouquinho dessa terminologia FOSS, F-O-S-S, que vem do inglês, né? O movimento de Free and Open in Open Source Software. FOSS significa Free and Open Source Software, né? Então, vem do inglês essa sigla. Que em português significa software de código aberto e livre. Então, toda vez que a gente estiver falando do movimento FOSS, a gente está falando de software que foi desenvolvido com código aberto e livre, porque também é grátis, é aberto e é grátis, né? Para que a gente possa modificar esse código quando a gente está falando em software, código aberto, porque esse código pode ser modificado, pode ser customizado, melhorado, adaptado, etc. Né? E livre porque é gratuito, ok? Então, é importante a gente lembrar que quando a gente fala em FOSS, geralmente a gente está se referindo a esse movimento de software gratuito e de software de código aberto, tá? Um exemplo de software assim que muita gente conhece é o Moodle, né? O Moodle é um software que ele tem como característica ser gratuito e também ter código aberto. Então, tem vários desenvolvedores que trabalham e customizam o Moodle da maneira como seja necessária, numa instituição, num grupo de pesquisa, etc, tá bom? O Moodle, acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, o que a gente chama de um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, né? Onde você, ali dentro desse ambiente, você pode disponibilizar aulas, você pode fazer toda a gestão dos estudantes, etc, ok?
Bom, seguimos. Como fica o uso das obras com direitos autorais na educação? Então, anteriormente eu tinha citado que havia uma exceção nessa lei dos direitos autorais, no Brasil, que se refere ao uso na educação. No Brasil, atenção, não constitui ofensa aos direitos autorais a representação de teatral e execução musical quando realizadas no recesso familiar, ou seja, em casa, ou para fins didáticos nos estabelecimentos de ensino, e isso também inclui no entorno digital, nos ambientes digitais, ok? Nas aulas online, isso também está incluído, ok? Então, nesse caso, se você puder justificar que você está utilizando uma obra que tem direitos autorais reservados, mas porque essa obra ela diz respeito a um conteúdo que você está ensinando nesse momento, e essa representação ou essa execução musical está sendo ou no entorno familiar, ou no estabelecimento educacional, ou direto numa aula online, você estaria isento do que seria então classificado uma ofensa se fosse o contrário, se não fosse numa situação assim, tá? Mas muito cuidado com isso, embora a educação tenha essa exceção, também a gente pode usar partes de materiais, partes de livros, a gente sabe, né, que pode, por exemplo, em vez de copiar um livro inteiro, copiar uma pequena parte desse livro, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de prática, tá? Porque é um pouco obscuro o que a gente classificaria como infringir direitos autorais ou não, principalmente se essa obra, se é um livro, por exemplo, se ele está sendo comercializado nesse momento, se ele está sendo vendido nesse momento, né? Então, é um pouquinho de conflito com o mercado. Então, eu sugiro aos professores terem muito cuidado com esse tipo de utilização, tá? Também tem exceções quando esse livro, por exemplo, já não foi republicado há mais de 10 anos, geralmente se pode fazer uma cópia, ou se é um livro que somente está disponível fora do Brasil, mas como eu disse anteriormente, é bom ter muita cautela e evitar esse tipo de prática para evitar infringir os direitos autorais, ok? E aqui a gente termina essa primeira aula sobre recursos educacionais abertos e em toda aula a gente deixa uma atividade proposta para você que queira colocar em prática um pouco o que a gente conversou hoje, tá? Então a proposta para a aula 1 é identificar na internet, na área em que você leciona ou alguma área de interesse sua, tá? 3 coisas. Primeiro, obras que estão em domínio público, tá? Pode ser uma oportunidade para você procurar sites que apresentam obras no domínio público ou tentar procurar conteúdos, identificar nesses conteúdos o símbolo do domínio público para você saber que você pode usar sem problemas, tá? Número 2, identificar obras que têm todos os direitos reservados, uma ou mais, que essa não é difícil, porque se não está dizendo o contrário, a gente assume que esse material tem todos os direitos reservados, tem o copyright, né? E número 3, alguma obra com licença aberta, né? Procure encontrar alguma coisa na internet que te interesse e que tenha uma licença aberta, tá bom? Então, como parte dessa atividade, para que a gente possa ver que os outros professores ou os outros gestores estão também encontrando, a gente pede para vocês compartilharem isso que vocês encontrarem pela nossa comunidade aberta no Twitter, né? E como é que funciona? Como já foi explicado antes, no outro vídeo, basta vocês colocarem a hashtag Reassagou PT1, perdão que aí tá um contrário, tá? É Reassagou PT1, ok? E não Reassagou 1 PT, é Reassagou PT1. PT, que significa português, e 1 que se refere à aula 1, tá? E outra coisa que eu peço para vocês aqui também é se vocês puderem fazer a referência com hashtag, tá? Fazer um tagging nesse material na hora que vocês colocarem, a que área de conhecimento se refere esse material. É um REA de matemática, é um REA de literatura, é um REA de geografia, etc. Porque na hora de filtrar esses materiais no Twitter, por exemplo, vai ficar muito mais fácil. Se eu sou um professor de matemática, por exemplo, e eu quero ver o que os outros companheiros, os outros colegas de curso encontraram na rede, que talvez até possam ser úteis para mim, então eu vou olhar lá na comunidade do Twitter, eu vou filtrar pelas duas hashtags, né? A primeira, ReaSagouPT1, que se refere à aula 1, e a segunda hashtag, ReaMatemática. Então ali vai sair exatamente o que os outros colegas de curso compartilharam, por exemplo, em matemática, ok? Bom, então fica aí o convite para vocês e a gente fica em contato. Então, bom trabalho e seguimos adiante.